Bem, vamos lá, moçada. Então, vamos falar agora sobre as questões aí do capítulo 1 ao 6, tá? De meteorologia para piloto privado. Primeira questão fala o seguinte: a maior e menor distância entre o Sol e a Terra são chamadas, respectivamente, de letra alfa, afélio e periélio, Bravo, solstício e afélio, Charlie, periélio e equinócio, ou delta, equinócio e solstício. Bom, como ele está falando, a maior distância, ou seja, mais distante, mais longe, nós temos que lembrar que é a posição afélio. E depois a menor distância, mais perto, então, periélio. Então aqui eu tenho mais afastado afélio e mais próximo ou mais perto periélio. Ok? Bom, próxima questão. Em altitude, o volume de ar mais frio do que o ar vizinho tem tendência de, letra A, afundar, Bravo, elevar-se, Charlie, expandir-se, ou delta, aumentar de volume. Então, quando o volume de ar é mais frio do que o vizinho, a tendência dele é afundar. Porque, uma vez mais frio, mais denso. Mais denso, mais pesado. Quer dizer que ele acaba afundando. Correto? Questão 3. O processo de convecção. O que nós temos? Ocorre somente nos líquidos, letra alfa. Letra Bravo caracteriza movimentos horizontais do ar. Letra Charlie ocorre somente nas tardes frias de inverno ou resulta das diferenças de temperaturas entre o solo e o ar. Processo convectivo tem a ver, então, com diferença de temperatura entre o solo e o ar. Ou seja, a superfície aquecida acaba transmitindo calor para o ar que está em contato com a superfície. Esse ficando menos denso acaba subindo, ou seja, apresentando movimento no sentido vertical, correto? Então, ar quente subindo, ar frio descendo. Questão 4. À noite, a temperatura do solo diminui pelo processo de radiação, convecção, condução ou advecção. Então, à noite, nós temos o resfriamento noturno, certo? Isso é provocado, então, pelo processo de radiação terrestre. Então, período da noite, ocorre o que a gente chama de um resfriamento noturno, que é provocado pelo resfriamento da superfície. Se a superfície está irradiando, melhor, está liberando o calor recebido ao longo do dia, isso vai provocar um certo resfriamento noturno. Então, chama de radiação terrestre, porque a Terra, que nesse instante, nesse momento, está emitindo calor, o que vai provocar um certo resfriamento à noite. Questão número 5. O aumento de temperatura determina o quê? Precipitação, formação de nuvens, aumento da densidade ou diminuição da densidade. Vamos pensar o seguinte: se aumenta a temperatura, aumenta o volume. E se aumenta o volume, vai diminuir a nossa densidade do ar. O ar passa a ficar menos denso quando eu tenho temperatura, correto? Maior temperatura, menor densidade. Por que menor densidade? Porque agora as moléculas estão mais agitadas. Existe, então, maior espaçamento entre as moléculas, né? Devido ao quê? A maior agitação. No ar frio, elas tendem a comprimir, não é isso? Vai diminuir o volume, correto? Menor temperatura e maior densidade, correto? Aqui, quando o ar tem maior temperatura, né? Maior temperatura, maior volume, e aí menor densidade do ar. Bom, questão número 6. Supomos que a 450 metros de altitude, a pressão atmosférica é de 950 HPA, ao nível do mar, a pressão deverá ser aproximadamente de 900, 970, 975 ou 1000 HPA. Então, primeira coisa que nós temos que pensar, pessoal, se eu estou a 450 metros de altitude
e eu tenho uma pressão de 950, quer dizer que ele quer saber a pressão abaixo. Então eu vou descer para o nível do mar. Quando a gente desce, o que acontece com a pressão? Ela diminui ou ela aumenta? Bom, pessoal, importante. Toda vez que a gente desce, a pressão aumenta, certo? Como a gente sabe, subindo a pressão diminui, descendo a pressão aumenta, correto? Bom, sendo assim, pessoal, eu já eliminei de cara a letra alfa. Por quê? É um valor menor que 950, correto? Então eu tenho que saber, eu sei que a pressão ao nível do mar será um valor qualquer maior que 950. Então pode ser o 970, pode ser o 975, mas pode ser também o 1000 HPAs, correto? Então a letra alfa, nesse caso, está descartada. Mas aí, como é que a gente faz o cálculo para chegar no valor, né? Bom, vamos lá. Então eu vou fazer o desenho aqui, o esquema para a gente entender melhor. Então quer dizer que em 450 metros a minha pressão é 950 HPAs. Eu quero saber a pressão atmosférica ao nível do mar. Portanto, nós já sabemos que é uma pressão maior, certo? Então aqui já apareceu a resposta, letra delta, 1000 HPAs. Vamos ver como é que nós vamos chegar nesse valor. Então, como é que a gente faz o cálculo? Bom, primeiro, pessoal, nós temos que lembrar o seguinte. Um HPA equivale a 30 pés ou 9 metros. Correto? Como a distância agora está em metros, 450 metros, o que a gente faz? Vamos pegar o 450 e vamos dividir por 9. Então vamos encontrar uma variação aí, né, de 50 HPAs. Agora, lembra daquele conceito que a gente falou? Descendo, a pressão aumenta. Se a pressão aumenta, eu tenho que somar 50 HPAs. Correto? Bom, então basta pegar agora 950 mais 50 e chegamos na resposta da letra delta, 1000 HPAs. Tranquilos? Vamos lá. Questão número 7. O fenômeno denominado cavado é um sistema bárico de alta pressão e aberto, baixa pressão e aberto, alta pressão fechado, baixa pressão fechado. Pessoal, lembra o seguinte, cavado é sempre um sistema aberto. Por que aberto? Porque tem mais de um sistema de pressão. Aí, quais são os sistemas de pressão? Lembra lá que eu sempre começo de aula? Cavado, duas letras A, não é isso? Lá. Quer dizer que, então, que eu tenho duas altas e uma baixa no meio, correto? Então, se eu tenho duas altas e uma baixa, quer dizer que é sempre o sistema aberto. O sistema aberto é composto por mais de um sistema de pressão. Bom, se são sistemas abertos, então já eliminei de cara Charlie e Delta, certo? Que são dois sistemas fechados. Agora, lembra o seguinte, o cavado, ele é determinado por quem? Sempre o sistema aberto é determinado pelo sistema de pressão que está no centro. Como eu tenho duas altas pressões, quem está no centro? A baixa pressão. Então eu vou responder, né, essa questão, letra bravo, baixas pressões e aberto. Como a gente pode ver aqui, né? Eu tenho duas altas e uma baixa no centro. Então isso aqui caracteriza para a gente um cavado. Questão 8. A circulação anti-horária convergente. Pessoal, anti-horária convergente. Lembra-nos, aqui são sistemas, né? Ele tá, como na alternativa ele está colocando ciclones no hemisfério norte, ciclone no hemisfério sul, anticiclone no hemisfério sul ou anticiclone do hemisfério norte. Bom, importante a gente falar o seguinte, pessoal. Antes de a gente definir quanto ao giro, se é horário ou anti-horário, a gente tem que definir que se é um sistema de alta ou de baixa. Como é que a gente define? Exatamente pela informação convergente. Bom, o convergente está ligado sempre aos sistemas de baixas pressões. Certo? A baixa pressão é sempre convergente. Convergente nos dois hemisférios, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. Agora, o horário e o anti-horário vai definir para a gente o hemisfério. Lembra disso? Bom, se é baixa pressão, eu já sei que se trata de um ciclone. Portanto, só pode ser letra alfa ou bravo. Certo? Mas vamos lembrar. Lembra que eu sempre falo na sala de aula, gravem sempre o hemisfério sul, para a gente usar como referência. No hemisfério sul, a baixa pressão gira sentido horário, correto? Portanto, se no hemisfério sul
o sentido é horário da baixa pressão, o anti-horário vai ser aonde? No hemisfério norte. Então, resposta à letra alfa, ciclone do hemisfério norte. Então, lá no hemisfério norte, eu tenho uma baixa pressão, né? Ou seja, será convergente, só que o giro lá, né, no hemisfério norte será sentido anti-horário. Lembra do macete que a gente ensinou na sala de aula, né? Então, o que eu vou fazer? Olha, mão esquerda, no caso, hemisfério norte, né? Alta pressão, bom tempo, baixa pressão, mau tempo. Como é que gira a minha mão aqui no sentido, né? Nesse caso aqui, vocês vão perceber que ela vai girar sentido anti-horário. Sempre mão esquerda, hemisfério norte, mão direita, hemisfério sul. Então, bom tempo, alta pressão, mau tempo, baixa pressão. Correto? Bom, questão 9. Essa é fácil. A pressão atmosférica é conhecida como ajuste a zero. O que é o ajuste a zero? Pessoal, é quando a gente pousa a aeronave, certo? E vai lá e zera o altímetro. Com a aeronave pousada. Quer dizer que nós fazemos isso quando nós estamos na valor de pressão, no ajuste QFE, pressão ao nível da pista. Então, nessa situação, estou com a aeronave pousada, fui lá e zerei o altímetro. Está marcando zero. Então, aqui está marcando zero no altímetro. Marcando zero, o valor de pressão que aparecer para mim aqui na janelinha Cosman, certo? Vai ser o valor de pressão QFE, ou seja, pressão ao nível da pista. Certo? Questão 10. A aeronave voando em nível de voo estará com o seu altímetro ajustado o quê? Bom, pessoal, nível de voo, eu tenho que estar ajustado sempre o ajuste padrão. Qual que é o ajuste padrão mesmo? 1013.2 HPAs. Então está aqui o valor, né? A partir desse ajuste, o altímetro vai marcar exatamente qual a altitude baseado nesse valor de pressão 1013. Certo? Então, ajuste QNE. Questão número 11. Para fins práticos, utiliza-se a relação entre pressão e altitude. Pessoal, um HPA equivale a quanto? Exatamente a 30 pés. Certo? Então, um HPA equivale a 30 pés. Resposta à letra Charlie. Das condições meteorológicas abaixo, aquela que está relacionada com o sistema bárico de anticiclone. Só lembrando uma coisa, pessoal, importante. Ciclone é mau tempo, baixa pressão. Anticiclone seria o quê? Bom tempo, alta pressão, correto? Bom, se eu tenho anticiclone, eu tenho bom tempo. Qual dessas condições abaixo indicam bom tempo? Chuva, chuvisco, trovoada ou céu claro? Exatamente a condição letra delta, né? Céu claro. Questão 13. Segundo os conceitos da ISA, a altura da troposfera padrão em metros é de 11.000 metros. Lembrando que a troposfera padrão vai até 11.000 e o restante de 11 a 20.000 nós temos a tropopausa padrão. Então, cuidado para não confundir, né, a atmosfera padrão total da atmosfera padrão, que são 20.000 metros. Porém, aqui ele tá pedindo, né, está perguntando somente aquela primeira faixa, que é a nossa troposfera. Então, a troposfera vai até 11.000 metros. No caso da troposfera padrão, né? Conceitos ISA. Tranquilos? Bom, próxima questão. Ele fala o seguinte: a insolação do hemisfério sul é máxima quando o Sol está a pino aonde? Bom, importante lembrar, pessoal, os raios solares estão mais afastados, né, em relação à linha do Equador. Ele vai exatamente no hemisfério sul, coincidir com o trópico de Capricórnio. Né? Capricórnio é a linha, melhor, é onde os raios solares incidem de forma direta, né, digamos assim, mais afastado em relação à linha do Equador. Né? Então, a linha do Equador no centro, então, o ponto onde os raios solares incidem de forma direta, né, mais afastado do Equador, exatamente a linha do Trópico de Capricórnio.
Só para a gente lembrar, pessoal, a linha do Trópico de Capricórnio, ela é representada pela latitude 23 graus, 27 minutos, coincide com a nossa eclíptica, né? A eclíptica é o ângulo de inclinação da Terra, como está observando, inclusive, nesta imagem. Bom, próxima questão, questão número 15. Uma aeronave voando no FL 060 na vertical de um ponto, onde o QNH agora é 1018. Tendo seu altímetro ajustado padrão, estará na realidade voando a quanto? Bom, pessoal, importante falarmos. Aqui está ajustado 1018.2, correto? Se ele está ajustado 1018, ele está voando em relação a quem? O nível do mar ou o nível padrão? Bom, se ele está ajustado em relação desculpa, tá? Uma aeronave voando no FL 060 na vertical de um ponto de 2018, tendo seu altímetro ajustado padrão, estará na realidade voando a quanto? Então, está ajustado padrão, correto? Ajustado padrão, estará voando a quanto? Exatamente 6.000 pés em relação ao nível padrão, correto? 6.000 pés em relação ao padrão. Bom, 6.000 pés. Bom, 6.000 pés em relação ao padrão, então não pode ser Bravo e não pode ser Delta. Porque para ser em relação ao nível padrão, tem que ser exatamente 6.000. Mas por que 6.000? Porque se eu estou no padrão, 1013, eu obrigatoriamente teria que estar no meu FL. Ou melhor, se eu estou no FL, eu tenho que estar ajustado ao padrão, 1013, correto? Então, se no caso do ajuste padrão, são exatamente o valor coincidente ao FL. Nesse caso aqui, 6.000 pés. Tá? Então, como aqui eu não achei resposta em relação ao nível padrão, vamos pular então para o nível do mar. Bom, meu ajuste aqui é 1018. Bom, se ele é 1018, é maior que 1013. Se é maior que 1013, lembra que eu disse para vocês na sala de aula? Se é maior que 1013, indica que nós voamos mais alto do que o padrão, certo? Se voa mais alto do que o padrão, opa, já achamos a resposta, a letra alfa, 6.150 pés acima do nível do mar. Porém, vamos lá, vamos fazer o cálculo aqui, vamos enxergar essa questão. Então, é importante, pessoal, quando ele fala que está ajustado padrão, correto? Ele está ajustado padrão e o altímetro está medindo exatamente essa distância aqui, ó, 6.000 pés. Então, vamos no FL 060, 6.000 pés, portanto, com o ajuste padrão, 13, vai coincidir, né, com o meu FL 060. Então, é essa a distância que o altímetro está medindo, certo? Porém, em relação ao nível do mar, onde a pressão é 1018, bom, se aqui eu tenho 1013 e o 1018 vai estar acima ou vai estar abaixo? Bom, 1018 é maior pressão. Se é maior pressão, vai estar abaixo. Então, vai botar aqui, ó, 1018. Então, quer dizer que em relação ao padrão, ele está marcando 6.000, porém, em relação ao nível do mar, ele está marcando quanto? 6.000 mais essa diferença aqui, correto? E quanto que é essa diferença? Eu vou fazer pelo fator D, que é o QNH menos QNE vezes 30 pés. Bom, fazendo a continha, 18 menos 13 eu vou achar 5, 5 vezes 30 eu vou achar 150 pés. 150 pés é o que eu vou voando a mais em relação ao padrão. Por que eu estou voando a mais? Porque a medição do nível do mar é maior que 1013, correto? Então, se eu vou estar voando na prática, conta 6.000 mais 150 pés em relação a quem? Ao nível do mar. Porém, estou voando 6.000 pés em relação ao padrão, correto? Então, resposta, letra alfa, 6.150 pés em relação ao nível do mar. Bom, próxima questão. A aeronave sobrevoa um aeródromo a 600 metros de altura e a atmosfera em condição ISA. A altitude da aeronave é de 3.500 pés. A elevação do aeródromo será de quanto? 600, 1.500, 2.000 ou 2.900 pés?
Bom, vamos resolver isso aqui. Lembrando o seguinte, vamos lá. Eu tenho aqui a superfície. Eu tenho uma nave, né, que está voando em altura. Altura de quanto? 600 metros. Bom, aqui eu tenho 600 metros, correto? Então vamos lá. Quer dizer que eu tenho... Ele me disse que a aeronave, né? Altitude da aeronave. Quando ele fala altitude, ele está medindo a distância da onde? Da aeronave ao nível do mar. Então aqui eu tenho uma altitude de quanto? 3.500 pés. Então 3.500 pés é a altitude da aeronave. Porém, eu tenho uma altura de 600 metros. O que a gente está percebendo aqui, pessoal? Eu tenho unidades diferentes. De um lado eu tenho pés, de outro lado eu tenho metros. Somar metros, bom, de forma direta não, eu tenho que converter. Bom, aí eu vou olhar para as alternativas. As respostas todas estão em pés. Opa, lógico que fica mais fácil a gente pegar esse valor aqui, 600 metros, e converter para pés e acharmos a resposta também em pés. Certo? Bom, como é que faz, pessoal? Eu tenho uma altura de 600 metros. Como é que eu faço para converter isso em metros? Eu tenho que saber que, digamos, a cada 1.000 pés eu tenho 300 metros. Se a cada 1.000 pés eu tenho 300 metros, logo 2.000 pés vão representar 600 metros. Tá? Bom, então se aqui eu tenho 2.000 pés, nessa faixa, 2.000 pés, eu sei que o total é 3.500, quer dizer que sobrou quanto aqui para mim é elevação? Só, sempre lembrando, pessoal, elevação é a distância da pista ao nível do mar. Então eu vou tirar 500 de 2.000, vai sobrar 1.500 pés. Então, resposta, letra bravo, 1.500 pés. Próxima questão, pessoal, questão número 17. Na troposfera, a temperatura decresce na proporção média de quanto? 0,65 graus a 100 metros. Então, a variação de temperatura, né, na troposfera, valores lógicos médios, equivale a 0,65 graus a cada 100 metros. Questão 18. A distância vertical que separa uma aeronave do nível padrão do mar denomina-se o quê? Olha lá, distância vertical que separa uma aeronave do nível padrão. Nível padrão, pessoal. Ela vai ser nível, altitude, altura ou altitude de pressão. Bom, se é nível padrão, a gente vai chamar de altitude de pressão. Tá? Então, nível padrão, altitude de pressão, né? É a relação que é a distância da aeronave, que está ajustada a quem? Padrão, está ajustado 1013. Tá? Então, aqui eu vou ter essa distância, eu vou chamar essa distância, então, de altitude de pressão. A altitude indicada, pessoal, só para a gente tirar dúvida, que seria a nossa altitude, é quando a gente está ajustado quem? QNH. E aí o altímetro passa a medir a distância da aeronave em relação ao nível do mar real. Digamos, nesse exemplo aqui, eu coloquei aqui, né, uma pressão 1023. Quer dizer, então, que ele está medindo essa distância aqui, uma pressão. Como a pressão é maior, o nível do mar vai estar mais abaixo, ou seja, medindo uma maior altitude. Então, aqui eu tenho uma maior altitude, no caso do padrão, eu vou ter uma menor altitude de pressão, porque o meu ajuste, nesse caso, 1013, né, é menor do que o ajuste QNH. Nesse caso aqui, 1023, é maior que o ajuste QNE. Vírus? Então, importante observar nível padrão do mar. Então, ele usou o termo nível padrão, ele está se referindo a quem? Ao ajuste 1013 ou o que a gente chama também de ajuste QNE. Questão 19. Um ciclone de baixa pressão no hemisfério sul poderá ser representado de que maneira? Pessoal, ciclone é um sistema de baixa pressão. Ciclone no hemisfério sul. Bom, ciclone no hemisfério sul, ele é sempre convergente.
Bom, se é convergente, eu já eliminei Bravo e já eliminei Delta. Olha lá. Convergente, então tem que ser ou é alfa ou é Charlie. Certo? Agora, como é que a gente faz, pessoal? Para a gente saber se é NESO ou NOSE, eu tenho que lembrar que no hemisfério sul, né, o sistema de baixa pressão gira sentido horário. Se ele gira sentido horário, ele gira no sentido NESO. NESO é sentido NESO. Vênus? Então, sentido NESO é sentido horário. NESO. N de norte, E de este, S de sul e O de oeste. Então, sentido horário. Certo? Finalmente, pessoal, para encerrarmos o nosso vídeo, a questão número 20. O efeito estufa ocorre nos dias qual? Como, pessoal? Seco, nos dias secos, nos dias de chuvas, nos dias nublados ou de forte insolação. Então, o efeito estufa acontece com maior intensidade exatamente nos dias nublados. Por quê? Aqui, quando eu tenho o céu nublado, a radiação que é emitida pela superfície terrestre, ela acaba ficando retida entre a superfície e a base da nuvem, criando aqui um efeito tampa da panela, e aí segurando o calor dentro dessa faixa aqui relativamente próxima da superfície, criando então aqui um efeito estufa local. Certo? Bom, pessoal, e aí nós terminamos aí mais esse vídeo com essas correções de prova. Espero que vocês tenham se dado bem nessa prova, certo? Mas futuramente nós vamos fazer mais vídeos comentando mais questões. Fique atento. Pessoal, deixa o comentário se vocês gostaram, se vocês têm alguma questão que vocês tenham dúvidas, ou ficou dúvida no ar, mande aí um comentário para a gente poder fazer novamente um novo vídeo sobre essas questões que vocês tenham dúvidas. Ok? Um forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser.